Fala pessoal, a gente está aqui mais uma vez. Na verdade, a gente quer inaugurar aqui uma série de chamadas com a intenção de trazer para a luz alguns fatos relevantes que muitas vezes são deixadas de serem comentadas, né? Na verdade, é que tem muita coisa que está aí, que é informação pública, mas que de alguma forma essas informações ficam meio que no oculto, né? Seja por interesse, ou melhor dizendo, né, por desinteresse da população, seja por interesse por parte de alguns em mantê-las em oculto, né? Mas bem, vamos lá. Mais de 90% das cidades no Brasil inteiro, elas dependem de recursos, de transferências da União, de estados e de outras instituições públicas. O que eu quero falar com isso? Que não obstante a essa realidade, que é uma realidade nacional, né? A gente está falando aqui de mais de 5.400 municípios que compõem a nossa federação, mais ou menos aí cerca de 2.700 municípios vivem quase que exclusivamente desse tipo de recurso ou de repasses, né? De alguma forma são municípios que, por N razões, né, não conseguem aí se sustentarem com aquilo que é arrecadado. E Lajinha não podia ser diferente, não é verdade? Veja que o nosso município é um destes tantos outros, né, que vivem exclusivamente de fundo de participação dos municípios e outras fontes de receitas da União, de estados e de outras instituições públicas, né? E essa é uma realidade que a gente tem que conviver com ela, né? Além do fato de nós não sermos autossuficientes em relação à receita, a gente ainda tem aí que lidar, né, com outras coisas que fazem com que a nossa cidade ou o nosso município enfrente dificuldades, né? Uma das maiores, e talvez seja o grande gargalo do nosso município, seja os gastos com o pessoal. É comum a gente ouvir, andando pelas ruas da cidade, né, acerca do inchaço da chamada folha, né, aqui no nosso município, né? Para vocês terem ciência, por exemplo, né, ao longo desses últimos anos, vamos ser mais específico aqui, né? Vamos pegar o atual governo. A gente está falando aí são 7 anos e meio, um pouco mais, né, de 7 anos e meio. A nossa cidade conseguiu capturar, né, conseguiu receitas aí, sem correção, na ordem aí de meio bilhão de reais, né? É bastante dinheiro, embora a gente tenha muitas demandas, né? Mas é um valor considerável, né? Se nós formos imaginar numa cidade relativamente pequena, né, mas com bastante recurso, né? Veja que para 2024, que é o ano corrente, nós temos uma previsão, né, de arrecadação na casa de 99,7 milhões de reais, né? Isso é recurso, né, que, independente de circunstâncias, é recurso que vem para o município, né, e para o qual o gestor tem a obrigação, né, de conduzir a aplicação desses recursos, né? Então, por aí a gente já quer aqui fazer um paralelo com a guerra de narrativas que ao longo de muitas décadas a gente escuta, né? De que o prefeito, de que o vereador fez aquilo ou aquilo outro, né? Quando na verdade, né, muito do que se faz, ou quase a tudo que se faz, né, é oriundos aí de receitas, né, de fundos
né, que não são, né, do próprio município, né? Por isso que é muito comum, ao andarmos aí pela cidade, né, ao encontrarmos com placas de obras aí, a gente vai ver que em boa parte dela ou é obras do governo federal ou muitas delas, né, obras do governo estadual, né, que infelizmente aí os políticos de carteirinha vendem como se fosse conquistas daquela ou daquela outra administração, né? Mas para trazer para a luz, e eu quero aqui fazer uma série de vídeos para poder trazer para a luz essas situações, como eu disse, né, ao longo aí dos últimos 7 anos e meio, né, passaram pelos cofres públicos aqui do município um pouco mais de meio bilhão de reais, né? Isso sem considerarmos aí, né, qualquer tipo de aplicação, né, de atualização desses recursos, né? E mais especificamente, né, tratando aqui de 2024, né, a nossa previsão de receita é de quase 100 milhões de reais, né? Aí tem alguns números que começam a chamar a nossa atenção, né? Hoje, né, são 9 de setembro e nós já temos aí uma despesa gasta de cerca de 62 milhões de reais, né? E uma total de receita arrecadada, né, de pouco mais de 50 milhões, ou seja, já com um déficit aí entre receita e gasto considerável, né? É certo que muito possivelmente, né, esses números eles serão ajustados aí para que fiquem dentro dessa previsão de receita, né? Mas isso chama atenção por se tratar de um ano eleitoral, né? E percebam, por exemplo, que nesse ano de 2024 nós já tivemos um gastos aí, né, ou investimento, como você preferir, né, na ordem de 17,86% desse volume, né, já gastos, né? E algo próximo aí de 18,82% de gastos informados aí nos investimentos na área da educação, né? Lembrando que tanto para a educação quanto para a saúde existe, né, uma determinação, né, uma regra aí em relação a percentuais que o município deve, né, é obrigado a investir, né? No caso da educação, 25% do total dessa receita tem que ser aplicada obrigatoriamente aí na educação, e no caso da saúde, né, o gasto mínimo é de 15%. Agora, um número que nos assusta muito, né, é o quanto se gasta com o pessoal no município de Laginha. Normalmente aí, é lógico, preocupado até para não incorrer aí em crimes de responsabilidade fiscal, o município sempre vem trazendo dentro do limite aí que a gente considera até alto, né, esses gastos, né? Mas a gente tem uma média aí acima de 50% de tudo que é arrecadado, né, que é gasto no nosso município com o pessoal. Por isso, Laginha, né, é uma cidade conhecida pelo inchaço do funcionalismo público, né? Todo mundo sabe aí que nós temos uma parte desse pessoal que está lotado de maneira adequada, né, através aí de concurso, né, que são considerados aí os funcionários do município que são efetivos, mas infelizmente a gente ainda mantém uma estrutura, né, de pessoal muito grande aí quando a gente considera aí um número alto de cargos comissionados e aqueles que são das chamadas contratações temporárias. Então a gente quer, a partir de hoje aí, fazer alguns esclarecimentos, né? Isso não são coisas que não deveriam ser ditas, muito pelo contrário, precisa de trazer para a luz,
mas muitas vezes a população, de modo geral, não tem muito conhecimento disso, né? Aí junta as velhas raposas, né? Aqueles que detêm poder, aqueles que perpetuam no poder, que tentam vender isso como se fosse grandes conquistas por parte de prefeito A ou de prefeito B, e ainda pior, né? Como se fossem conquistas aí, né, dos nossos queridos vereadores, né? Lembrando aqui que uma das maiores mentiras que se conta nesse universo do legislativo são as chamadas obras aí feitas por vereador, né? E vereador não faz obra, vereador não faz obra. Quando muito, o vereador propõe, através, né, de uma indicação ou de um requerimento, um determinado tipo de serviço no qual a população está precisando. Então, para trazer para a luz aí essas falácias, né, que muitas vezes são usadas em período eleitoral, né, o nosso município, não diferente da grande maioria dos municípios brasileiros, vivem quase que exclusivamente de recursos oriundos aí ou da União ou de estados e de outros órgãos da administração pública. Beleza, pessoal? Eu quero fazer uma série aí de vídeos como esses, né? Quero pedir também para que as pessoas que estão do outro lado aí, os nossos amados internautas, né, possam usar aqui as nossas redes sociais para poder fazer questionamento. A gente quer trazer para a luz muita coisa aí que fica em oculto e a população não conhece. Beleza, pessoal? Um grande abraço. Eu sou o pastor Silvio, sou candidato a vereador nesse ano de 2024 pelo Partido Liberal, partido do nosso querido presidente Bolsonaro. Tenho aqui o respaldo do deputado federal Nicolas Ferreira, que nos apoia aqui, e nós queremos, né, caso sejamos aí o objeto de escolha da nossa população, representar você, né, de forma propositiva na Câmara de Vereadores. Nós precisamos de dar, né, ou melhor, nós precisamos de trazer para a luz, né, aquilo que de verdade é a atribuição de um vereador, da importância do vereador e de como a Câmara Legislativa, assim como, né, o Poder Executivo deveria trabalhar. Beleza, pessoal? Um grande abraço, boa noite. Hoje é 9/9, né, 9 de setembro, e um grande abraço para você. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe. Hoje é 10 de setembro, né? Nós estamos aqui nessa live gostosa aqui para poder trazer um pouco de informação para a nossa população. Eu sou o pastor Silvio, meu número é 22122, não deixe para depois, né? Vote pastor Silvio 22122. Grande abraço, Lajinha.